Então nós terminamos a aula passada falando de 2 Pedro. E 2 Pedro capítulo 1, verso 3 a 8, fala das preciosas promessas. Nós estamos falando sobre a santidade ser para. E a nossa vida de santidade, ela não pode se desassociar da palavra. Por isso que ele diz que ele nos deu as suas muito preciosas promessas, para que nós possamos associar a nossa fé à virtude, e a virtude ao conhecimento. E ele vai trazendo tudo isso, e no topo da lista ele fala, essa palavra vai gerar fé em você. Mas o fundamento de tudo isso é o amor. Gente, não dá para andar em santidade sem amor por Deus, sem temor. Você sabia disso? É o amor, gente, que não é um sentimento, é uma decisão que nos faz perseverar em aliança. É o amor que eu tenho por Deus que me faz recusar algumas coisas desse mundo. É o amor por Deus, é o amor que eu tenho por Deus que me é ensinado pela palavra e que por isso eu tomo uma decisão que vai me fazer cada vez mais olhar para Ele, fixar a minha atenção no autor e no consumador da minha fé. O amor é a lei do reino de Deus, é a base do reino de Deus, é a vitória do reino de Deus, é a alegria do reino de Deus, é a constância do reino de Deus, é a benignidade do reino de Deus. Tudo se resume no amor. Se você quer falar da lei do amor, da lei do reino de Deus, você está falando do amor do reino de Deus. O amor por Deus, primeiro, o amor por si e pelos outros. Que não dá para amar os outros sem amar a si mesmo. Porque a Bíblia diz, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O foco, é claro, é com que nós possamos nos relacionar com outras pessoas. Mas se você é uma pessoa totalmente indecisa, se você é uma pessoa totalmente que não se ama, não se valoriza, como é que você vai valorizar outra pessoa, gente? Então nós terminamos falando disso, que Deus nos dá das suas promessas para que nós possamos viver. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação aqui, ela traz o estado de pureza. Lembra que nós falamos que ela não é por obras. No hebraico, ela fala que ela não é por obras. Aqui no grego, ela está falando do estado de purificação. Você está puro. Quando a pessoa olha para você, você está limpo. Você tomou banho, você está limpo, está cheirosinho, passou desodorante. Você está puro, você está limpo. Mas o interessante é nós vemos aqui que diz assim, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra ver aqui, optanomai, significa ser visto ou ser visível a. Por exemplo, tem a parede. Se a pessoa está atrás da parede, eu não consigo vê-la. Mas se ela está um pouquinho mais para cá, mais para a porta aqui do santuário aqui, opa, eu já consigo vê-la, ela está visível. Se a pessoa não obtiver a santificação, ela não consegue ver o reino. Por quê? Porque os olhos dela estão manchados. Ela não consegue perceber o reino. E isso fala de contemplar, gente, e a gente só consegue se tornar porque a gente contempla. Eu só consigo entender a cultura do reino de Deus quando eu contemplo a cultura do reino de Deus. Eu só consigo entender a lei do reino de Deus quando eu contemplo o reino de Deus. Salmo 115 vai dizer isso. Tornem-se semelhantes a ele todos os que fazem. Você contempla, você vê, você admira, você adora, você se torna. Você vê aquelas pessoas que gostam, né, dos artistas, coisa e tal, e você vê os covers. Os covers são o quê? São pessoas que adoram aquela pessoa para eles são o máximo. Ei, Deus tem que ser o nosso máximo. Deus, você tem que olhar para Deus e falar, caraca, Deus é máximo. Deus é o melhor. Deus é o meu ídolo. Essa é a nossa virtude de adoração para Deus, gente. Esse é o poder da nossa adoração para Deus. E a nossa vida de santidade, ela tem que expressar isso.
Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Se você não nascer de novo, porque nós estamos falando que santidade é mudança de natureza, sem nascer de novo, se não tiver uma natureza santificada, não poderá ver o reino. João capítulo 3, verso 3. Jesus falando para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Você não vai perceber. Então, o que a palavra de Deus nos ajuda quando nós estamos vendo o reino de Deus? Quando nós estamos olhando para a palavra, o que a palavra nos diz? Primeira coisa que você tem que entender quando você está ministrando. Por que eu incluo isso? Porque eu quero te ajudar a você ver essas duas realidades que nós vamos falar agora. Número 1, Deus é santo. Número 1, Deus é santo. E como eu falei na aula passada, você tem todo um estudo lá no módulo de introdução, conhecendo a Deus, unidade 1, conhecendo a Deus, que eu falo sobre a perfeição de Deus, sobre o atributo de santidade de Deus. Deus é santo. A santidade de Deus está englobada dentro da característica de perfeição de Deus. O nosso Deus é perfeito. Essa palavra significa completo, por inteiro e sem falta de nada. Deus é perfeito. Quando nós estamos falando que dentro do atributo de perfeição de Deus, Ele é santo, Ele é perfeito na sua santidade. Ele não precisa de mais santidade, Ele não precisa com que você seja santo para que Ele seja santo, Ele não precisa com que você diga que Ele é santo para que Ele seja santo. Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é completo, por inteiro. E nós vemos nessas três realidades, que Ele é a verdade, e o atributo da verdade é o atributo da natureza divina, que faz com que Deus se revele como Ele é. Nós vemos número 2, o amor de Deus, e o amor de Deus é o atributo da natureza divina que faz com que Deus se comunique e se dê. E nós vemos a santidade, que pode ser definida como pureza autoafirmada. Você entendeu? Ele não precisa que você diga para Ele que Ele é santo, Ele sabe que Ele é santo. Tanto que Ele pede com que você seja santo porque Ele é santo. Ele sabe disso. Isso quer dizer que Deus é absolutamente, completamente e perfeitamente puro, porque Deus deseja e mantém a sua própria excelência moral eternamente. Ou seja, não é algo que é dado para Ele, é algo que Ele é por ser. A palavra puro significa algo que não é misturado ou adulterado com qualquer outra substância ou material. Por isso Deus expulsa o homem do paraíso. Sabe por quê? Porque era algo misturado, não é algo puro. Por isso que nós temos que mudar a nossa natureza. O que aconteceu com Adão não é que ele cometeu um pecadinho, ele trocou de natureza. Ele decidiu sair debaixo da proteção do senhorio de Deus, trocar de natureza para receber conhecimento, porque o diabo enganou a ele dizendo, não, se você comer você vai se tornar igual a Deus. Ele já era igual a Deus, ele era filho de Deus. Então 1 João capítulo 1, versos 5 a 7, diz, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, não há mistura, não há algo que macule. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque nele não há trevas. E trevas fala de ignorância, trevas fala de maldade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, porque eu estou na luz e você está na luz, não há para como as trevas terem comunhão com a luz. Paulo diz isso. Como é que pode trevas ter comunhão com luz? Gente, é comunhão, não é socialização. Comunhão é participação. Eu sou sócio com você. Você está entendendo? Não há como você ser associado com as trevas. Não há como você dizer, estamos aqui aliançados. Não há como as trevas estarem aliançadas com a luz. É isso que Pedro está querendo, que João está querendo dizer aqui com a palavra comunhão, koinonia. Koinonia não é socialização. Koinonia não é só comer junto. Koinonia não é ir ao cinema junto.
Como koinonia significa que eu faço parte da sua vida. Koinonia quer dizer que eu tenho o direito de dizer para você que você está errado, porque eu sou participante da sua vida, porque eu entendo que eu tenho que conhecer a minha herança nos santos, a minha herança que está em você. Koinonia fala de você se importar com o outro, porque você é aliançado com o outro. E Deus mesmo fala, gente, eu não posso andar com aqueles que estão nas trevas. Eu não posso andar com aqueles que estão no reino das trevas. Por isso ele envia o seu Filho amado Jesus para resgatar aqueles que estavam sob o domínio das trevas e trazer eles para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, para o reino, de vida, para que ele possa ter comunhão com você. Porque não há como, por mais que o amor de Deus, entenda isso, por mais que o amor de Deus Ele queira se relacionar comigo e com você, a santidade de Deus não permite, porque Deus não pode ter comunhão, participação, sociedade com aqueles que estão nas trevas. Deus não pode, porque Ele é santo, Ele é puro. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Poxa, mas Deus é tão mau assim. Deus não é mau, Deus é bom. E Ele tem uma natureza que Ele não pode ir contra essa natureza. Mas por amar o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho, a quem Tu enviastes. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a segunda realidade que nós temos que entender, a primeira é que Deus é santo. Não há comunhão entre o que é santo, entre o que é santo e o que é impuro. A segunda realidade que nós temos que entender é que nós somos santos. É uma realidade. Poxa, mas eu pequei, onde você se arrependeu? Então perdoados estão os teus pecados. Mas isso não anula a tua natureza santa. Você é santo. Veja alguns versos aqui. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com todos os que em todo lugar o invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Paulo, até mesmo se você for olhar para a igreja do Corinto e você vê que às vezes era uma igreja meio bagunçada, tinha umas coisas que estavam acontecendo, ele escreve para a igreja de Corinto dizendo, vocês são santos. Vocês são santos. Paulo não vê o que eles fazem nesse momento. Ele primeiro fala, gente, deixa eu falar para vocês o porquê que eu vou escrever essa carta. Por que eu vou dizer que vocês estão em bagunça? Por quê? Porque vocês são santos. Vocês não podem viver dessa forma. Vocês são santos. Então, nesse primeiro momento, ele declara a realidade extrema da nossa vida. Nós somos santos. Não adianta você trazer o problema sem apresentar uma solução primeiro. Sem ter no seu coração a solução para o problema. A solução para o seu problema é que você é santo. E porque você é santo, você não deveria se conduzir dessa forma. Então ele diz, olha só, Paulo, ele não vê o que eles fazem, mas o que eles são. Primeira coisa que ele vê, gente, vocês estão fazendo errado porque existe um padrão, vocês não estão vivendo segundo o padrão. O que você faz não é importante em si somente, mas também como você vive, que é fruto do ser. O que eu estou querendo falar com isso aqui? A nossa vida de santidade, ela tem que expressar linguagem de santidade. A nossa vida de santidade, ela tem que expressar atitudes de santidade. O que eu falei para você? Que a nossa santidade, ela é uma vida separada para Deus. Em tudo aquilo que eu faço.
E ser separado para Deus não é viver, como as pessoas falam, né, em tempo integral no ministério. É ser pastor, profeta, evangelista, pastor, é mestre, apóstolo. Ser separado para Deus é deixar Deus viver em você e através de você. Você é soldado no quartel-general dele. Ao momento que ele falar, eu preciso de você ali, você vai. No momento que ele fala, agora eu preciso de você aqui, poxa, mas aqui estava tão bom, estava cumprindo o meu chamado. O nosso chamado é servir a Deus. Você pode estar na igreja onde você está, você pode estar no país onde você está. Se Deus falar para você, eu preciso de você naquele lugar. Sim, Senhor. Nós temos que ter a maturidade, a sensibilidade para dizer sim, Senhor. Mas dizer como Moisés, olha, se você não for, não for. Porque o que mostra a minha santidade, o que revela a minha santidade, é porque eu estou andando contigo, juntos, em unidade, em koinonia, em comunhão, em parceria, em sociedade. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus tem um propósito para você antes dos tempos eternos. Que propósito foi esse? É uma santa vocação. A chamada primeira é para Ele. Essa é a sua primeira chamada. Eu não sei o que eu vou fazer. Vive para Ele. Essa é a sua primeira vocação. Esse é o seu primeiro nível de adoração. Você conhecer quem é Deus para que você possa viver para Ele. No momento que Ele chamar, eu quero que você participe do vocal. Você participa do vocal. Agora eu quero que você evangelize. Você evangeliza. Você vive para Ele. Ele é o teu Deus. Ele é a tua fonte. Ele é o teu sustento. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então o Novo Testamento, gente, ele vai nos ensinar como viver. O Novo Testamento nos ensina que a santidade é uma prática de vida. O Novo Testamento nos ensina que a santidade é dia a dia. A santidade ela tem que ser vista por outros como algo do dia a dia. Então de nada adianta a gente ser nova criatura se nós não andarmos como nova criatura. De nada adianta eu dizer para os outros que eu sou santo e a minha linguagem não é santa, e o meu proceder não é santo, nem mesmo os meus pensamentos são santos. No Velho Testamento, a lei, ela lidava com o fazer. No Novo Testamento, a lei do Espírito e da vida, ela lida até mesmo com os teus pensamentos. Então, de nada adianta ser nova criatura e não andar como nova criatura. Se somos novos por dentro, precisamos viver na prática o produto, o resultado dessa nova natureza. E eu coloquei aí na sua apostila algo que o pastor Hélio nos entregou aqui na igreja, e ele falou ele chamou de o tratado de conduta da nova criatura. Ele colocou alguns versos juntos, pegou da Bíblia Viva e colocou alguns versos juntos, e eu queria que você desse uma lida comigo na sua apostila, para que você entenda que não adianta a gente ser santo, não adianta a gente ser salvo, e depois ser santo, e não viver na prática dessa santidade, não viver na prática da salvação. Então leia isso comigo, acompanhe aí comigo na apostila, por favor. Diz assim: então eu lhes digo, falando pelo Senhor, não vivam, não andem, mas como os não salvos. Desfaçam-se dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos. Lembra que a gente falou de koinonia, que não dá para ter koinonia, participação, parceria com as trevas? Olha aqui, desfaçam-se dessa velha natureza má, o velho eu que era parceiro nos seus maus caminhos. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim,
Você deve ser uma pessoa nova e diferente. Deixe de mentir uns aos outros, falem a verdade. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor, mágoas, ressentimentos. Resolvam isso logo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em bênção para eles. Não façam o espírito entristecer-se pelo modo como vocês vivam. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Sejam cheios de amor pelos outros, andarem em amor, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês. Que não haja pecado sexual, homossexual, fornicação, adultério entre vocês. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. E na conduta vocês devem demonstrá-lo. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas de ira, de ódio, de blasfêmia e de palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou esta vida no íntimo de vocês. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia, e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus. A vida de santidade é uma vida que deve ser mostrada, revelada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, tremendo esse verso, tremendo. Nós estamos falando que a santidade, ela tem que ser para Deus. Nós estamos falando que a santidade que é para Deus, ou seja, a nossa vida que foca em Deus, ela transforma o nosso estilo de vida. Nós falamos aqui agora que não adianta ser nova criatura, não adianta ser santo, sem que essa nova criatura seja revelada ao mundo natural, para que as pessoas vejam que Deus é santo. Como é que as pessoas veem que Deus é santo? Quando você é santo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, ou seja, pelo ensino da palavra, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Será que a nossa vida tem agradado a Deus? Pergunta isso para você. Será que a sua vida tem revelado o padrão da palavra de Deus? Será que a sua vida tem revelado para outras pessoas que você é cristão? Porque, gente, cristão sem Cristo não é cristão. Outro dia me apareceu um camarada aqui na igreja, a gente foi conversar com ele. Não, eu sou cristão, mas não sou praticante. Não existe isso. Eu falei para vocês que Moisés, ele falou, gente, eu não quero ir se Deus não estiver comigo.
Porque o que me mostra que eu sou o que eu sou em Cristo é porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E a minha conduta muitas vezes revela o que está dentro de mim. Muitas vezes a nossa natureza é transformada, mas a nossa mentalidade não foi transformada. Por isso Romanos capítulo 2 nos ajuda a transformarmos a nossa mentalidade para que eu possa experimentar. E experimentando eu possa doar para as outras pessoas. Então, aquilo que vocês receberam de nós, olha só, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus segundo o padrão, e efetivamente estás fazendo, olha só, continueis progredindo cada vez mais. Não para não, não desanima não, gente. A maneira que nós estamos vivendo segundo o padrão de Deus é para agradar a Deus. Fé é para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que a nossa fé é para agradar a Deus, não é para obter coisas. É quando o coração de Deus é agradado, que a gente recebe o que a gente quer no nosso coração. E aí a minha pergunta é, a gente sempre fala, como é que eu me torno santo? É básico, quando você se une ao Senhor. No processo de novo nascimento, o que você está fazendo? Você está se unindo ao Senhor. E quando você se une ao Senhor e porque Ele é santo, você se torna santo. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um só com Ele. Se Ele é santo, você é santo. Por isso, o Senhor Jesus, Ele sempre nos orienta. Gente, olha só, vocês têm que viver segundo uma nova classe de vida. Santidade é viver segundo uma nova classe de vida. É dizer para o mundo que você e Deus são um. Santidade mostra que vocês e Deus são um. As pessoas sabem que Deus é santo. Tanto que eles passam na frente de uma igreja, o que eles fazem? Fazem o sinal da cruz, respeito. Por quê? Porque é um lugar santo, é um santuário. E o santuário, sem aquele que é santo, não é santuário. O santuário é criado para aquele que é santo. O santuário, o tabernáculo de Moisés foi criado para aquele que é santo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E a Bíblia diz que nós somos santuário de Deus. Entenda isso, nós vimos que Deus é santo. E agora nós estamos vendo o fato de que nós somos santos. Nós somos santos para que nós possamos encapsular Deus em nós. Para que Deus, a essência de Deus em nós, seja vista. Você foi criado para tornar o invisível visível. Você foi criado para mostrar Deus para os homens. O que é existencial deve tornar-se experimental através do processo de santificação. Nós vamos falar, na próxima aula, vamos começar falando sobre o processo de santificação. Ainda estou querendo dizer para você que você é santo. E você deve entender essa realidade. Quando a gente sobe aqui, nós subimos como santos. E essas pessoas que estão aqui embaixo são santas. E as pessoas que adoram a Deus em outras igrejas são santas. Talvez o procedimento não esteja adequado, gente. Eu quero que você entenda isso. Talvez o procedimento não esteja adequado com a nova criatura. Por isso é que eu vou me permitir dizer isso, porque eu já falei para você que nós somos perfeitos, mas eu vou me permitir dizer isso nessa categoria, que as pessoas não são perfeitas. Por que elas não são perfeitas? Porque a alma delas, a mentalidade, os pensamentos não são perfeitos. Porque as pessoas não adequaram a sua forma de pensar com a sua nova natureza. As pessoas não adequaram a sua forma de falar com a sua nova natureza. As pessoas não adequaram a sua forma de agir com a sua nova natureza, que é santa, perfeita, imaculada. É assim que Deus quer receber a sua igreja. É isso que o Senhor Jesus está fazendo em nós através do seu Espírito, gente. Ele está preparando uma igreja para apresentar para o seu Pai. Se você entende um pouco de história antiga do povo judeu, você vai ver que naquela época você não podia casar com quem você queria. Sabe o que tinha que acontecer? Havia uma preparação. E eu tinha que levar para o meu pai essa noiva, e o meu pai tinha que autorizar essa noiva, eu me casar com essa noiva. É isso que o Senhor Jesus está fazendo. O Senhor Jesus está preparando uma noiva, sem mácula,
uma noiva sem ruga, uma noiva santa, uma noiva pura, porque não dá para casar com aquele que é puro se não for puro. E Jesus vai apresentar a noiva ao pai, e o pai vai dizer, sim, ela é pura, pode haver as bodas do cordeiro, o casamento. Então nós temos que entender isso, gente, nós temos que entender que a nossa vida tem que mostrar isso. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, nas trevas. Vocês eram ignorantes, nas trevas vocês eram ignorantes, vocês tinham paixões. Então não olhe agora, porque vocês são filhos da luz, não tem como haver conexão, parceria, sociedade com as trevas. Então não olhe mais para as coisas das trevas e fiquem apaixonados por ela. A nossa santificação, a nossa santidade, perdão, é para Deus. A nossa nova natureza, primeiro, é para Deus. Quando a gente fala sobre o poder do sangue de Jesus, gente, a primeira pessoa que é o beneficiário é Deus. Sabe por quê? Porque Ele criou você, para que você tenha comunhão com Ele. Então, se eu estou falando sobre o sangue de Jesus, e eu estou falando que eu fui comprado, o primeiro beneficiário é Deus, porque Deus quer ter comunhão com você. Então ele fala, gente, não se torna parceiro disso. Você foi comprado por um sangue para Deus. Então, pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, não em essência, no procedimento. Ou seja, aquilo que está no vosso espírito tem que inundar para a tua alma. Se você entende um pouco da tricotomia do homem, espírito, alma e corpo, você entende que a alma é justamente um link. O seu corpo, ele vai reagir dependendo daquilo que você tem, dos seus pensamentos, daquilo que você sente. Uma pessoa depressiva, ela não fica rindo à toa. Por quê? Porque os seus sentimentos não permitem. Por causa disso, o seu corpo mostra que ela está em depressão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que renovar a nossa mente nessa nova natureza. E como é que eu faço isso? Nós falamos na última aula, pela palavra. É o lavar regenerador pela palavra. A nova criatura deve viver não com as práticas da velha criatura. Até mesmo a nossa associação deve mudar para não sermos contaminados. Você sabia disso? É tão importante viver para Deus, que aqueles que preferem viver nas trevas, não cola mais, não dá mais para ficar. Tem gente que chega assim na igreja e fala, cara, eu aceitei Jesus, reverendo, eu aceitei Jesus e, puxa, eu vivia com essas pessoas, mas não dá mais. O estilo de vida não dá, até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja você tem pessoas que adotaram um estilo de santidade porque entenderam que elas precisam viver para Deus, e existem pessoas que são santas, mas que não estão nem aí para o seu procedimento. Até mesmo esse tipo de pessoa que adotou não viver para Deus, eu que decidi viver para Deus, eu digo, caramba, ela está na igreja, ela diz que é crente, mas não casa, eu não consigo falar com ela, porque toda vez que eu vou falar da palavra com ela solta uma piadinha profana, ela não tem o que falar, ela não tem o que dar, porque não se enche da verdade, não transforma a sua mente. Então a natureza é santa, mas o procedimento é fútil, é inativo, é infrutífero, e você foi salvo justamente disso. Você tem uma nova natureza para não ser mais inativo. A nova natureza é ativa. A nossa nova natureza é ativa. Então, muitas vezes nós temos que mudar a nossa associação. Vamos ler mais alguns versos e a gente termina. Jeremias capítulo 2, versos 7 a 19 diz assim: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Eu dei essa nova natureza para vocês, para que vocês pudessem viver bem. Eu dei para que vocês pudessem me agradar, e me agradando eu pudesse dar para vocês aquilo que vocês precisam e aquilo que vocês querem.
Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. É possível contaminar essa nova natureza? É. É possível contaminar a nova criatura? É. Quando você decide não fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você foi chamado para ser santo. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Preste atenção em cada palavra, gente. Ouça o Espírito Santo. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitarei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo o que é de nenhum proveito. Ele estava falando: eu sou a glória de vocês. Vocês trocaram a sua glória, a sua recompensa, por coisas de nenhum proveito. E quantas vezes a gente faz isso na igreja, gente? Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficais estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Santidade é para Deus. Mais uma vez eu vou citar, Moisés disse: eu não quero se você não for. Santidade é para Deus. Nós somos santos para Deus. Primeira coisa, 2 males que aconteceram com o povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ou seja, eles deixaram de receber água. Eles deixaram de receber água viva. A água estava morta, igual aquele poço que você chega, aquela piscina que você chega lá, está cheio de limo, está cheio de... Eles abandonaram o fluir das águas. Sem Deus não há fluir da nova criatura, gente. Sem Deus, essa nova natureza não sabe para onde ir. Deixa um bebê sozinho que você vai ver, ele começa a chorar, ele se sente perdido, ele se sente desprotegido, ele quer atenção, ele quer... Senhor, por favor. Sem Deus não há fluir. Nós não fomos chamados para sermos pântanos. Nós fomos chamados para sermos rios. Do seu interior fluirão rios de água viva. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que eles falaram? O que eles fizeram? Ao invés de ir ao manancial, eles cavaram coisas maquinadas por homens e tentavam armazenar água ali, só para dizer: eu tenho água. Não, tudo bem, você tem água, mas não tem água viva, água que gera viva. Jesus disse para aquela mulher: se você beber dessa água, jamais terá sede. É água que dá para a vida eterna, rios que fluem para a vida eterna, e a vida eterna é, João capítulo 17, que te conheçam a ti, é para Deus. A vida eterna é para Deus, para que eu conheça Deus. E eu conhecendo a Deus, eu me identifico porque eu sou filho dele. Então é assim que eu tenho que ser. Glória a Deus. Então eu vou agir de tal maneira. O que esses homens fizeram? Primeiro, se esqueceram de Deus. Segundo, fizeram suas próprias cisternas. Eu não preciso disso aí não, eu vou criar uma própria cisterna e eu vou me alimentar da minha própria cisterna. Quantas pessoas fazem isso? A sua própria cisterna é a igreja. A sua própria cisterna é o seu pastor. Ouça o que eu vou te dizer. Quantas vezes nós criamos cisternas que se chamam pastor, líderes, e você coloca a sua confiança nele. Você vem domingo de manhã, ouve o que ele tem para dizer, criou a sua própria cisterninha, botou a água que ele te deu ali, mas é rota, porque não consegue segurar água viva. E você não tem comunhão com Deus, que é o manancial de águas vivas. Não adianta nada vir para a igreja, ouvir o pastor criar uma cisterna e se esquecer de Deus. Deus é a sua provisão, Deus é o seu foco.
O seu pastor está para ajudar você a entender que você tem que buscar a Deus. Efésios capítulo 4, eu não posso deixar de ler isso. Efésios capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui é para que você entenda que o seu pastor não é indispensável. Agora eu vou buscar a Deus, eu não preciso de pastor. Não, olha só o que Efésios diz: eu dei eles para vocês. Eu dei eles para vocês, para que vocês entendam que eu sou. Não para que vocês façam deles a cisterna. Com vistas ao aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? Você já é nova criatura? Já. Você já é perfeito? É. Você já é santo? É. Agora, eu vou botar esses homens para ajudar vocês a fazerem esse download do espírito para a alma. Eu vou dar esses homens para vocês, para que vocês entendam que vocês precisam aperfeiçoar a sua alma, vocês precisam aperfeiçoar a maneira como vocês vivem, vocês precisam aprender a como extrair da nova criação que está dentro de vocês. Eles não são um fim em si mesmo, eu não sou um fim em si mesmo. Você pode entrar no Ideia todos os dias, você pode escutar as mensagens todos os dias, mas eu não sou um fim para você. O problema é que as pessoas vão pegar algo que é planejado para ser uma bênção para você, você torna daquilo um fim em si mesmo e esquece de Deus. É o que a tradição fez, a tradição esqueceu de Deus. Eu já tenho tudo que eu preciso. Nessa tradição aqui eu entendo Deus, nessa tradição aqui eu entendo quem Deus é, mas peraí. Duas coisas me fizeram, eles me trocaram. Esqueceram de mim e criaram suas próprias religiões, os seus próprios mecanismos, suas próprias tradições. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Peraí, o santo precisa ser aperfeiçoado? Precisa. Aonde? Na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Para o desempenho do seu serviço. O santo precisa ser aperfeiçoado para que quando eu for fazer aquilo que eu preciso fazer, as pessoas olhem e comprem. Puxa mesmo, né? Ele não rouba, ele não mente, ele é fiel, ele é uma pessoa de caráter, é confiável. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esqueceram de mim, manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Verso 14 de Jeremias 2, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haverdes deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e com amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Jeremias 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 23,11, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Ezequiel 22,26, os sacerdotes desobedecem a lei, a palavra, a verdade. Os sacerdotes desobedecem a lei abertamente, desprezam as minhas coisas santas. Ei, você é sacerdote. Não olha para mim como se eu fosse o sacerdote, não. Você é sacerdote. Não ensinaram o povo a separar o que é puro
do que é impuro. Você também foi chamado para ensinar as pessoas ao seu redor o que é santo, o que é impuro, o que é puro. E fazer diferença entre o certo e o errado. Ei, você é sacerdote, está falando contigo, está falando comigo como sacerdote. Desrespeitaram os meus dias de descanso. Eles ensinam o povo a zombar da minha santidade. Vamos ficar por aqui, vamos nos lembrar que nós somos santos. E como santos, a palavra sacerdote significa aqueles que são santos, nem aqueles que são separados. Você é sacerdote. Você foi chamado para mostrar ao mundo o que é certo e o que é errado. Você foi chamado, é isso mesmo, estou falando contigo. Você foi chamado para mostrar ao mundo o que é certo e o que é errado. Você foi chamado para mostrar ao mundo o que é puro e o que é impuro. Você foi chamado para mostrar ao mundo que eles deixaram a Deus e que você continua com Deus. Como é que a gente mostra isso? Só falando de Bíblia? Não, com o nosso procedimento também. Com a nossa aliança, pela palavra, nosso conhecimento da verdade e a aplicação desse conhecimento no nosso dia a dia. Então lembre-se, separação é para Deus. Você deve se lembrar que Deus é santo. Então, para que eu possa me relacionar com Ele, eu preciso ser santo e eu preciso andar em santidade. Na próxima aula, nós vamos começar a ver o processo de santificação. Como é que se dá esse processo? Uma vez que eu sou santo, como é que esse processo, esse download do Espírito para a alma se dá? Esse download, essa vida, esse padrão se chama o processo de santificação. E a gente vai ver isso aqui na próxima aula. Tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.